Já estamos de volta aqui com Roda de Entrevista, hoje falando de literatura com o escritor Luiz Jaquino. Eu interrompi o senhor na metade da resposta, né? Você pode continuar, Eu mesmo então. interrompi. Essas ocorrências, essas feiras são muito importantes, desde que se voltem realmente para o objetivo maior, que é a literatura, e a literatura não se faz. Tem um livro, um livro póstumo do Jorge Luiz Borges, chamado Esse Ofício do Verso, que uma universidade americana levantou lá nos arquivos dela várias fitas de palestras que ele proferiu lá nos Estados Unidos, nessa universidade, e elaboraram esse livrinho. E numa das palestras dele, ele dizia assim, citando um bispo, não sei nem de que segmento religioso, se era católico, anglicano, coisa que o valha, porque ele gostava demais de inglês, né? Principalmente de inglês antigo. Então, o bispo que ele citou, eu não consegui situar no tempo nem nada, mas que dizia o seguinte: o sabor da maçã não se dá só pela maçã, mas pela boca que a saboreia, né? Qualquer arte, ele evoca essa coisa aí e diz que qualquer arte é a mesma coisa. Quer dizer, um quadro ele não é bonito só porque o artista o fez bonito, mas é porque quem olha aprecia dessa forma, entende como bonito. A literatura é a mesma coisa, né? Então, o leitor é 50% da obra, certo? O autor é 50%, o leitor é outro 50%. É o princípio básico da comunicação. Se eu emito uma frase boa e inteligível, um texto claro, o leitor recebe dessa forma, pronto, está feita a comunicação. Mas se eu emito um texto embolado, com dificuldades de interpretação, com dificuldades vocabulares, com erros de concordância e regência, que são os mais fundamentais, sem contar os de ortografia, aí o leitor vai se enrolar com ele, não vai entender, então faliu, não é? Então, essas feiras devem ser insistidas e feitas. Algumas escolas costumam realizar isso em regime anual, sabe? E algumas escolas, não sei se continuam fazendo, que eu perdi o contato com algumas delas nos últimos 4 ou 5 anos, mas elas faziam, por exemplo, a edição de um livrinho todo ano, com poeminhas dos alunos, com redações dos alunos, né? Algumas escolas promovem um jornal para noticiar a escola naquele ano, e aquele jornal é distribuído no final do ano entre professores e alunos para guardar como lembrança da escola, né? E tudo isso é enfatizado. Isso deve ser estimulado, deve acontecer sempre. Lá na PUC, a professora Fátima, que é a coordenadora do mestrado de letras, ela promove as jornadas literárias, né? O próximo, a senhora falou agora mesmo. A Semana de Ciência e Tecnologia. Em outubro, né? Em outubro. Então, quer dizer, essas coisas precisam acontecer. Não precisamos entrar num processo de uma feira grandiosa, como a que se tentou fazer daquela vez, porque aí no ano que vem diz, a verba não deu. E nós não tivemos a sorte, porque a literatura, ela não é um atrativo tão forte como as artes visuais. Por exemplo, o cinema, o vídeo, né? As artes plásticas. Então, o FICA está sobrevivendo até hoje, né? Desde que foi criado, não sofreu nenhuma interrupção. A música, que todos nós já temos esse consenso de que é a mais completa das artes, a mais agradável e tal, né? Ela também tem muitos percalços, tem havido muitas quebras na continuidade das coisas que acontecem por aí. Mas houve, num governo anterior, aí, uma tentativa de acabar com o Canto da Primavera em Pirenópolis. Isso me dói muito. Pirenópolis eu nasci em Caldas Novas, mas a minha cidade do coração, minha segunda terra natal é Pirenópolis. E eu, desde a minha infância, sempre acompanhei serenatas ali com meu avô, meu pai, meus tios, né? Quer dizer, as famílias ali sempre viram esse clima musical. E isso precisa ser sempre preservado, precisa ser sobrevivido sempre. Eu acho que esse caminho é o ideal. Professor, o senhor falou muito de estímulo à leitura, de estímulo à escrita. Hoje o senhor acha que o escritor goiano, o jovem escritor goiano, ele está sendo estimulado? Ou até mesmo o escritor que já está aí, já tem uma longa carreira escrevendo, qual que o senhor acha que é o estímulo hoje que ele recebe para poder continuar produzindo? E só para complementar, assim, falta unidade entre essa categoria, professor? Falta muito, sabe? Porque nós somos todos muito vaidosos, né?
E a vaidade, às vezes, nos agrega e, às vezes, nos afasta. Veja só, ao fazer uma referência do meu currículo, você disse que eu integrava a União Brasileira de Escritores. A de Goiás eu não integro mais, há muito tempo. Eu fui presidente, mas eu fui como que expurgado, porque eu fui maltratado por uma secretária da entidade. Quando eu reclamei com a presidente a fio da cobertura para a secretária em detrimento de um ex-presidente, eu me senti profundamente magoado. A minha vaidade gritou alto. Eu até hoje não voltei, porque aí está uma série de coisinhas. Quando eu deixei a presidência da UB, depois de 2 anos, eu sempre fui contra a reeleição e eu não quis. Desde o começo eu anunciei que eu não seria candidato à reeleição. E depois de mim nós tivemos o outro presidente, que foi o Coelho Vaz, em um novo mandato. Por 2 anos saiu também. Aí nós tivemos uma presidente por 8 anos, estamos com outro já com mais de 10. Quer dizer, cartorizaram a UB. Eu não faço mais parte da UB, por isso, porque não há interesse também dos dirigentes posteriores em que eu participasse. E é aquela velha história, quando você já assumiu a presidência de uma instituição desta, não sei o quê, você passa a você mesmo não mais precisar dela, muito pelo contrário. E se ela acha que não precisa de mim, eu não preciso participar dela. É ruim? É. Na academia, nós temos nossos percalços, nós temos conflitos lá também. Porque, claro, nós somos 40 pensantes. E o escritor é um sujeito profundamente pensante. A divergência de opinião é muito grande, sabe? Então, de vez em quando, um magoa com o outro e tal, o que nós buscamos? Sempre reharmonizar. Nós estamos sempre em processo de reharmonização, certo? Ou se perde a unidade, certo? Então, acho que é preciso mais essa proximidade, sim. Quando eu fui presidente, eu tentei criar eu dizia assim, vamos criar um guarda-chuva para as nossas entidades culturais. Eu queria agregar, no mesmo plano da UB, as entidades dos outros segmentos artísticos, sabe? Professor, porque o que parece, para a pessoa que está assistindo a gente, que de repente não tem um vínculo muito grande com a literatura ou com escritores goianos, é que essas entidades elas estão meio que afastadas do grande público. Os escritores estão ali, como o senhor disse, eles... Encastelados? Eles não conversam. Porque, de repente, seria interessante se uma Academia Goiana de Letras se abrisse para poder mostrar para os goianos qual a literatura que esses escritores que fazem parte dela fazem. Né? E muitas vezes já existe parece que existe esse começo tipo disso, sabe? O atual presidente, Getúlio Targino Lima, ele tem buscado essa abertura. Mas tem certas coisas que acontecem assim, meio, que se tornam difíceis. Por exemplo, eu já vou fazer 70 anos. E essa é uma idade, nós temos companheiros lá que já passaram a faixa dos 90, certo? Em que a juventude começa a ter uma rejeiçãozinha. Eu costumo citar, eu cobro dos jovens escritores, você me perguntou sobre os jovens, eu cobro muito deles o seguinte, gente, vamos para a briga. Porque na minha geração, quando eu tinha a sua idade, a gente conflitava com esses que hoje estão com 90, certo? E eles nos achavam chatos e tal. Esses meninos não dão sossego e tal. Eu preferia dizer isso para eles, vocês não dão sossego, do que olhar para eles e dizer, vocês estão omissos. Tem jovens escritores hoje nas academias? Sim. Não, nas academias, o mais jovem dos nossos é o professor Antônio Carlos, né? Historiador, que tem 48 anos, certo? Quer dizer, para nós é o menino nosso lá, é o único com menos de 50, certo? Porque é muito comum nas academias a gente preferir eleger um escritor com mais experiência, que já está com a carreira consolidada, e não aquele que lançou um livro aí entra lá, porque às vezes ele desiste, ele desanima e passa a ser uma vaga ociosa, certo? Então tem esse procedimento. E essa divergência, essa diferença de gerações precisa ser provocada. O dever do jovem é provocar o mais velho, porque a gente se acomoda, né? Eu não sou de me acomodar muito não, mas eu estou cobrando deles. Venham, vamos brigar um pouco. Agora, participei de algumas rodas de poetas jovens, meninos aí na casa dos 16 anos, 15 anos para cima. Pô, são uns meninos maravilhosos, fazendo uma poesia boa, diferente, aquilo que eu te disse, né, numa linguagem pop, eles estão muito entrando nessa. Quer dizer, o que a juventude hoje pede é isso. Como uma professora crítica literária comentou comigo ontem no Facebook, até o Papa tem que ser pop, os últimos 3 o foram, aquele que não quis ser renunciou. Os outros são pops. Né? Eles estão nessa abertura,
coisa toda. E por que nós, escritores, também não devemos ser pops, né? Devemos sim. É para chegar lá, não podemos ficar só naquele cuidado da linguagem culta, mas vamos também entrar na linguagem popular, trazê-la para cá. É um processo que a gente faz muito no jornalismo, né? No jornalismo a gente procura a linguagem o mais popular possível e eu cuido para que ela não seja vulgar, né? Uma coisa é ser popular, outra é ser vulgar. E, lamentavelmente, desculpe você que é jovem, o jornalista jovem hoje, ele está com uma linguagem vulgar e errônea demais da conta. Não custa estudar mais um pouquinho. Gente, olha, tanto o livro didático quanto o livro literário, mesmo aquele livro didático caro que a gente fala, aí você vai comprar uma boa gramática, ela vai ficar na sua estante, você vai usar durante mais 30, 40 anos, com todas as mudanças que podem ocorrer. Uma coisa é certa, um livro por R$50, por exemplo, por R$30, continua sendo o lazer mais barato que nós temos, com a vantagem que nos ensina. Olha, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui conversando com o escritor Luiz de Aquino.